Existem coisas que não estão acontecendo na sua vida e não é por conta da dificuldade. Na verdade, o maior problema está na sua visão. Fique neste devocional porque eu tenho certeza que hoje o Senhor vai falar com você através dessa dopamina. Olá, minhas conquistadoras, sejam muito bem-vindas. Bom dia para você que já está aqui conectada, já está preparada para o nosso devocional do dia. Já pegou sua Bíblia, caderno e caneta na mão ou seu bloco de notas? Espero que sim, hein? Separa um ambiente da sua casa para você ter esse tempo de qualidade com o Senhor. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo, tira uma foto, você ali estudando a palavra do Senhor. Posta nas suas redes sociais, me marca. Essa é uma forma de você influenciar outras conquistadoras a fazerem o mesmo. Você não tem ideia do quanto você pode inspirar só com essa pequena atitude. E se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda e faça parte da nossa família de conquistadoras. É só clicar no link aqui, na verdade no botão inscrever-se e habilitar o sino de notificação para não perder a nossa programação. Porque todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, estamos juntas aqui conectadas. E você que já é de casa, você já sabe, né? Qual é o nosso lema aqui? Ouvir, pensar e agir. Então não se esqueça de fazer isso hoje. Enquanto você estiver ouvindo a nossa dopamina, vai anotando, vai pegando os insights para você pôr em prática no teu dia hoje. E no final do nosso devocional, a gente sempre tem a lição prática do dia. Então não saia deste devocional sem ouvir a nossa lição prática para você viver aquilo que a palavra nos ensina. Porque o verdadeiro sentido de ouvir a palavra do Senhor é aplicar, é praticar. E Jesus mesmo ensina isso. Aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica é como um homem insensato, que constrói a casa, mas logo ela cai. Se você não quer que a sua casa seja destruída, mesmo tendo conhecimento da palavra, comece a praticar. Então fique no final, tá bom? Combinado? Agora, pegue a sua Bíblia aí e nós vamos abrir a Bíblia em Números capítulo 13. Enquanto você abre a sua Bíblia aí, eu quero convidar você a preparar o teu coração para o nosso momento de devocional. E para isso nós vamos fazer uma oração. Essa oração, o propósito é para que o seu coração se abra, para você estar preparada para ouvir o que o Senhor tem para você hoje. Então vamos juntas orar a Deus? Senhor, eu te louvo, eu te agradeço. Obrigada, Pai, por este dia, por mais um momento na Tua presença, onde o Senhor nos encontra, onde o Senhor fala ao nosso coração. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque estar aqui na Tua presença é algo muito precioso. A Tua palavra é uma riqueza para nós, é um tesouro que nós devemos guardar e procurar todos os dias, ter sempre em nosso coração. Então, a minha oração, Pai, que o Senhor me use hoje como instrumento em Tuas mãos, para ministrar a vida dessa conquistadora que está aí do outro lado. Que ela possa receber essa palavra com alegria e praticar, Pai, aquilo que ela aprender hoje. Assim eu glorifico a Ti, em nome de Jesus. Amém. Agora, você já abriu sua Bíblia aí? Números capítulo 13. Essa é uma história muito conhecida e eu não vou mentir para vocês, conquistadoras. Eu relutei um pouquinho e até perguntei a Deus, Senhor, é essa palavra mesmo que eu tenho que levar para as conquistadoras? É uma palavra tão conhecida, né? Todo mundo já ouviu. Mas o Senhor falou, é essa palavra. Porque, na verdade, o óbvio precisa ser dito. E muitas vezes Deus ele martela nas mesmas coisas conosco. Você já percebeu? Quantas vezes Deus fala as mesmas coisas comigo e eu falo, Deus, de novo isso? E Deus fala, de novo. Porque quanto mais o Senhor fala, mais é porque nós precisamos aprender. Então, se Deus tem falado com você de forma constante em algumas coisas, já fica aí essa instrução. Não ignore, porque a palavra de Deus, ela nunca volta sozinha e nunca fica vazia, né? Ela sempre vai encontrar o lugar certo para o nosso coração. Então, abra o seu coração de fato, fique atenta para ter a instrução que Deus tem para a sua vida hoje. E vocês viram que no início da nossa dopamina, eu falei para vocês que muitas vezes nós achamos que algumas coisas não acontecem na nossa vida é porque é difícil, porque não é para nós, ou porque a gente não está pronta, né? A gente tem várias coisas para argumentar quando algo não acontece. Mas e quando a situação não acontece porque nós não estamos vendo de forma correta? A nossa visão está limitada aos problemas. Será que hoje você tem coisas na sua vida que você até gostaria de viver, mas quando você pensa nisso ou quando você começa a se movimentar para isso, você olha e acha que isso é impossível para você?
Você já teve essa sensação? Hoje o Senhor vai falar com você. Então fique muito atenta, porque enquanto você tiver essa visão e essa percepção, você não conseguirá de fato viver os planos de Deus para a sua vida. Então vamos juntas para este momento de reflexão e nós vamos aprender com um exemplo aqui do povo de Israel. Capítulo 13 de Números, nós vamos ver o momento em que algumas pessoas, alguns homens, né, foram visitar Canaã, foram fazer uma vistoria em Canaã. Moisés seleciona 12 homens capacitados, né, entenda aqui o capacitado, mas 12 homens que lideravam suas tribos, 12 homens fortes, 12 homens cheios de garra, para visitarem Canaã. E eles iriam para Canaã para ver o que realmente tinha lá, para ver se a terra era realmente boa, se a terra tinha tudo o que Deus falou que tinha. Enfim, eles tinham que fazer um reconhecimento da terra. E eles foram muito animados e voltaram dizendo que a terra era maravilhosa, uma terra incrível. Porém, sempre tem um porém, eles encontraram alguns obstáculos. E esses obstáculos, conquistadoras, foi exatamente o que gerou o maior problema para eles. Os obstáculos que eles encontraram fizeram com que a visão deles ficasse limitada. E hoje nós vamos aprender o que uma visão limitada pode fazer na sua vida. Então, se hoje você tem tido uma visão limitada, já fique atenta, porque Deus já está falando com você. Vamos ler, dentro do capítulo 13, alguns versículos, tá? Nós vamos ler a partir, deixa eu só pegar aqui, a partir do verso 26. Eles voltam da expedição e fazem um relatório. E aí no verso 26 diz assim: eles então retornaram a Moisés e a Arão e de toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatórios, e eles e toda a comunidade de Israel lhes perguntaram sobre os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos da terra. Mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Neguebe, e os hetitas em Jebuseus, e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Vamos parar a nossa leitura aqui. Então eles voltam dizendo: olha, a terra é boa, os frutos são maravilhosos, trouxemos alguns aqui para vocês, mas, esse mas, conquistadora, quantos mas você tem colocado na sua vida? Eu já começo aqui trazendo essa primeira pergunta para você. Quantos mas ou e se você tem colocado na sua vida? Esse mas que você tem colocado tem feito você viver limitado, você já percebeu? Sempre que você pensa em avançar, você sempre pensa: mas e se não der certo? Mas e se acontecer isso? Mas e se acontecer tal coisa? E se eu tiver esse sentimento? E se eu não for capaz? E aí começa um monte de mas e se. E quanto mais você fica no mas e nos e sis, menos você avança. Porque foi o que aconteceu com o povo aqui. A terra é boa, a comida é boa, os frutos estão aqui, mas a terra já tem um povo morando, já tem um povo habitando, e é um povo muito forte. E nós não somos capazes e palho para eles. E isso fez com que o povo ficasse extremamente desesperado. O povo ficou angustiado, porque agora a esperança que eles tinham morreu. Você já se sentiu assim? Por conta dos mas que você tem permitido entrar na sua vida, todas as suas esperanças morreram? Você já não consegue mais ver esperança em nada? Não consegue mais acreditar em nada? Está sempre duvidando de tudo, sempre se sentindo incapaz para tudo? São os seus mas que têm feito isso com você. Não é o problema da terra. Aqui eles já estão sendo derrotados antes mesmo de lutar a guerra. Antes mesmo de tentar conquistar a terra, eles já ficaram derrotados. E existem muitas pessoas que estão assim, derrotadas antes de lutar a batalha. E olhando para o texto aqui,
vemos que esses homens falaram isso, trouxeram esse diagnóstico, mas dos 12, houveram dois que se posicionaram de forma diferente. E olha só o que diz no verso 30. Então, Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, eles são mais fortes do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E disseram: a terra para a qual fomos a missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos, ela é grande em estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos diante deles. Olha só o que eles falam. Agora eles se enxergam pequenos, como gafanhotos, e dizem que a terra era uma terra ruim. Ela era boa nas coisas que tinha, mas não era para eles, não era para o palho deles. Sabe aquela expressão, é muita areia para o nosso caminhãozinho? É basicamente isso. Essa terra não é para nós. Essa terra é para aqueles que são altos, gigantes, fortes, já estão preparados. Nossa, nós somos nada. Quem nós somos na fila do pão? E isso fez o povo simplesmente acreditar que realmente não era possível. E aí vem a segunda pergunta. Quem você está sendo nessa história? Você está sendo como Calebe ou Josué, que mesmo diante dos desafios ainda acreditavam que podia conquistar a terra? Ou você está sendo como os demais, os outros 10, que viram um problema, se depararam com a impossibilidade e duvidaram? E assim fizeram outros também duvidarem e questionarem aquilo que Deus estava preparando. Quando a nossa fé está adoecida, podemos adoecer outros também. Então fique atenta, porque quando nós começamos a olhar para o cenário e ver as nossas impossibilidades, nós paralisamos e deixamos de conquistar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E olhar para essa história é de fato perceber que a perda não está muitas vezes em você entrar para lutar, mas a perda está aqui, ó. Você já perde na sua mente, você já perde na sua própria visão, você já perde na sua dúvida. Quantas pessoas não conseguem se posicionar, fazer o que elas precisam fazer porque elas não acreditam que são capazes? Eu mesma passei por isso, conquistadora. Eu vivo dizendo para vocês aqui e é uma verdade. As dopaminas, elas são um projeto na minha vida há um bom tempo. Mas por muito tempo eu não me via capaz, eu achava que eu não era preparada ou pronta para poder compartilhar o que eu compartilho aqui com vocês. Eu sempre achei que isso aqui, na verdade, era para outras pessoas e não para mim. Que poder falar com outras mulheres, compartilhar as minhas experiências, isso não combinava comigo. E quantas vezes eu me limitei, eu deixei de fazer aquilo que Deus tinha para mim pelo medo, por não me ver capaz, por me achar pequena. Mas quando eu entendi que o propósito de Deus, ele não está dependendo da minha capacidade, mas sim da minha obediência, tudo mudou. E é o que o Senhor quer que você entenda hoje. Ele não precisa da sua capacidade, ele só precisa da sua obediência. Ele só precisa da sua fé. Ele só quer, na verdade, a tua fé e a tua obediência. O restante, ele mesmo faz. Ele coloca o querer e o realizar. Ele faz você estar preparada para viver aquilo que ele falou para você que faria. Mas muitas vezes nós queremos nos ver prontas para viver. E nós não nos preparamos, nós não nos posicionamos pela visão limitada. E eu quero que você saia dessa dopamina de hoje com uma certeza. Você não precisa esperar a oportunidade chegar para que você esteja pronta ou até mesmo seja quem você almeja ser. Está na hora de você começar a viver aquilo que Deus prometeu para você com a convicção do seu coração. O cenário é improvável, as circunstâncias não combinam, ok, mas o seu posicionamento tem que existir, independente da circunstância. Então eu quero que você reflita hoje. As suas atitudes estão transmitindo o quê? Estão transmitindo dúvida ou estão transmitindo fé? Aqui a gente vê Calebe se levantando e dizendo: ei pessoal, vamos conquistar, nós conseguimos sim conquistar esta terra. Mas por conta da falta de fé adoecida de alguns, fez com que toda a multidão, todo o povo duvidasse daquilo que Deus iria fazer. Então hoje, conquistador, é o dia de você decidir quem você quer ser.
Você quer ser aquela que é derrotada só pelos pensamentos e pela própria visão? Ou você quer ser aquela que conquista, que é uma conquistadora? Não porque as coisas são fáceis de conquistar, mas porque você decidiu confiar em Deus. É Deus quem te faz ser uma conquistadora. Então, depois que você ouviu tudo isso, eu quero te convidar a abrir o seu coração, abrir a sua mente e começar a pensar o que hoje você precisa começar a se movimentar para que demonstre que de fato você crê que Deus está contigo. A dopamina de hoje é de fato uma instrução para você, é um despertar para a sua vida. E você não pode ficar no mesmo lugar, não saia daqui da mesma forma. E agora que você já ouviu a palavra de Deus e você viu que este povo que podia ter conquistado a terra, mas não conquistou, porque eles duvidaram, você também precisa estar atenta para que isso não aconteça com você. Porque sabe qual foi o resultado? Veio uma ira de Deus sobre eles. E essa ira fez com que todos esses homens morressem no deserto. De tanto que eles falavam que ia morrer no deserto, eles morreram. E só entrou na terra prometida os 2 homens que acreditaram que poderiam conquistar, Josué e Calebe. O restante não entrou. E aí Deus ele teve que esperar que uma nova geração nascesse, uma nova geração estivesse pronta para conquistar a terra, porque Deus não entrou com aqueles que ainda tinham uma mentalidade fracassada. Então, olhe para você hoje e pense, a minha mente, ela está me fazendo conquistar ou está me fazendo fracassar? Qual tem sido o seu posicionamento? E dentro de tudo isso, comece a pôr em prática o que a palavra de Deus está te instruindo hoje. Agora, vamos juntas para a nossa lição prática do dia? E a lição prática do dia é para você não esperar chegar a oportunidade para ser quem você almeja ser. Comece hoje com pequenas ações. Quer ter uma vida mais saudável? Comece a comer alimentos mais saudáveis, corte aqueles que fazem mal, faz uma caminhada diária. Quer ter mais intimidade com Deus? Leia a Bíblia, ore mais, faça os nossos devocionais aqui na Dopamina Diária. Quer ter uma carreira profissional bem-sucedida? Estude, se prepare, se vista como uma mulher de sucesso. Isso vai abrir portas para você. Estar pronta para o seu dia conquistador é uma forma de começar a se posicionar e a parar de se ver inadequada para onde Deus quer te levar. Inclusive, deixa eu te perguntar, como está a sua roupa aí agora? Ela representa a mulher que você deseja e almeja ser? A minha imagem fala, e a sua também. Então, olha só, estou vestida para o meu dia, para conquistar esse dia e atender as minhas clientes, fazer o meu trabalho acontecer e conquistar aquilo que Deus reservou para mim. E eu desejo o mesmo para você. Se você não sabe como fazer isso, leia a descrição do vídeo, eu deixei algumas orientações para te ajudar. Então não tem mais desculpa, combinado? Agora compartilhe esse vídeo com suas amigas e esteja pronta para o seu dia. Um grande beijo e te espero amanhã na nossa Dopamina Diária. Tchau, tchau!